O Império Mongol, formado no início do século XIII, foi o maior império contíguo da história. Ele começou com a unificação das tribos mongóis sob a liderança de Temujin, conhecido como Gengis Khan. Com táticas militares altamente móveis, baseadas em cavalaria e uso de arco, os mongóis rapidamente expandiram seu domínio. Sob Gengis e seus sucessores, como Ogedei e Kublai Khan, o império se estendeu da China até o leste europeu, abrangendo regiões como a Pérsia, a Ásia Central e partes do Oriente Médio. A Pax Mongólica, um período de relativa estabilidade, facilitou o intercâmbio cultural e comercial entre o Oriente e o Ocidente. Contudo, o império se fragmentou no século XIV em vários khanatos, perdendo a coesão. Exatamente. A expansão inicial começou por volta de 1206, quando Gengis Khan consolidou seu poder, e o império atingiu seu auge no final do século XIII. No entanto, após o início do século XIV, as divisões entre os khanatos e as dinastias que emergiram reduziram o controle central, fragmentando o império. Ou seja, sua integridade plena perdurou por cerca de 2 séculos, com a fragmentação se consolidando após meados dos anos 1300. Correto. O núcleo originário estava nas estepes da Mongólia atual. Gengis Khan, ao unir as tribos nômades mongóis e turcomanas da região, estabeleceu a base do império. A partir dali, a expansão se deu em múltiplas direções, mas o centro formativo, cultural e estratégico foi a Mongólia. Ou seja, a partir das estepes mongóis, o império cresceu até englobar vastas civilizações. Exato. Os mongóis eram um grupo étnico principal nas estepes com sua própria língua e cultura. Paralelamente, havia grupos turcomanos, povos turcos, que também habitavam áreas vizinhas da Ásia Central. Embora distintos, eles compartilharam práticas nômades e foram integrados pelo processo de conquista e alianças. O império incorporou diferentes povos, mas o núcleo inicial era essencialmente mongol, com alianças ou subjugação de outros grupos. Os mongóis e os turcomanos têm raízes bem distintas dos indo-europeus. Os mongóis pertencem à família linguística altaica, que agrupa línguas como o mongol, enquanto os turcomanos são parte da família turca, também associada ao tronco altaico. Já os indo-europeus, que incluem povos como gregos, latinos, persas e germânicos, surgiram de outra grande família linguística. Em suma, não há parentesco direto entre os mongóis e os turcomanos com os indo-europeus. Eles representam linhagens étnico-linguísticas separadas. O termo altaico já foi usado na linguística histórica para agrupar línguas como o mongol, o turco e o tung. Porém, a ideia de que todas essas línguas derivariam de um ancestral comum é controversa e hoje amplamente questionada. Enquanto as famílias linguísticas turca, mongólica e tung são reconhecidas, a hipótese de um tronco altaico é considerada especulativa. Ou seja, é um conceito historiográfico que já foi usado, mas com cautela hoje, dado o debate científico em torno de sua validade. A hipótese do tronco altaico, em sua formulação clássica, sugere que essas línguas teriam um ancestral comum há milhares de anos. Alguns linguistas especulavam em torno de 8.000 a 10.000 anos atrás. No entanto, é importante frisar que isso permanece hipotético. Não temos evidências linguísticas ou arqueológicas sólidas que comprovem um proto-altaico consensual. A ideia de uma origem tão remota é uma reconstrução teórica, e hoje a maioria dos linguistas considera as famílias turca, mongólica e tung como independentes sem um consenso sobre um tronco comum. Do ponto de vista científico atual, as famílias linguísticas turca, mongólica e tung são reconhecidas como unidades separadas. A origem delas é rastreada a partir de expansões de povos nômades na Ásia Central e regiões adjacentes. A língua proto-turca, por exemplo, é frequentemente associada a comunidades antigas das estepes, com registros desde o primeiro milênio a.C. A origem do proto-mongólico é situada em populações da Mongólia histórica, com registros mais claros a partir do primeiro milênio d.C. Hoje, os estudiosos tendem a abandonar a hipótese de um tronco comum, focando em contatos linguísticos como empréstimos e migrações regionais, e não em um ancestral único. Em suma, os modelos atuais enfatizam o desenvolvimento independente, mas com forte interação entre esses povos. Por volta de 2000 AEC, as estepes da Mongólia e da Ásia Central eram ocupadas por sociedades nômades ou seminômades, baseadas em pastoreio e cavalos. Essas populações, em geral, não deixaram registros escritos como os contemporâneos mesopotâmicos ou chineses.
mas sabemos que eram parte de redes de migração e interação. A tecnologia de domesticação do cavalo já estava em desenvolvimento nas estepes, contribuindo para o modo de vida pastoril. Enquanto na China havia culturas como Erlitou, associada ao período pré-Xie, nas estepes tínhamos grupos proto-pastoris. Não existia ainda uma entidade política ou cultural unificada que antecipasse os mongóis. Esse espaço era um mosaico de grupos étnicos em trânsito. Sim, há evidências arqueológicas significativas. Por exemplo, culturas como a de Afanasevo nas estepes do Altai, datada de cerca de 2500 a 2000 AEC, apresenta vestígios de criações de gado, ovelhas e uso de cavalos. Mais tarde, culturas como Andronovo, já na Idade do Bronze posterior, mostram uma transição para sociedades mais complexas e fortemente baseadas na criação de animais. Então, embora ainda sem grandes centros urbanos, essas culturas deixaram sepulturas, artefatos e sinais claros de adaptação às estepes, que foram fundamentais na formação posterior dos povos nômades. Geograficamente, as estepes da Mongólia formam uma região distinta. Ao sul, ela é separada da planície chinesa por cadeias montanhosas, como as montanhas Yin e a Grande Muralha, que historicamente serviram de fronteira natural. Ao norte, a transição para a Sibéria, atual Rússia, é mais gradual, sem barreiras geográficas abruptas. Contudo, no sentido cultural, havia um gradiente. As estepes foram historicamente uma zona de livre trânsito nômade, com a taiga siberiana ao norte e as terras agrícolas chinesas ao sul. Essa interface entre ecossistemas distintos, estepe, montanha, taiga, moldou as dinâmicas de migração e contato. Em grande parte, sim. O ambiente das estepes moldou um modo de vida nômade centrado em cavalos, mobilidade e laços tribais flexíveis. Esse cenário favoreceu a adaptabilidade e a capacidade logística, essenciais ao expansionismo. Porém, a força do Império Mongol resultou de uma combinação. Gengis Khan consolidou alianças, implementou disciplina militar e incorporou conhecimento de povos sedentários conquistados. Assim, o ambiente estepário foi a base da resiliência e da mobilidade, mas o sucesso imperial decorreu da convergência de estratégias adaptadas e pragmáticas. Os povos das estepes antes do Império Mongol tinham uma longa tradição de interação com civilizações sedentárias. As estepes serviam como uma ponte entre culturas. Desde a antiguidade, houve contato com a China, com os reinos da Ásia Central e até com impérios persas. Esse contato era frequentemente comercial, como a Rota da Seda, ou militar. Antes de Gengis Khan, os Khitan e os Khitan, Liao e posteriormente os Jurchen, Xin, já haviam controlado territórios ao norte da China. Assim, os mongóis herdaram uma cultura de adaptação, mas não havia uma herança estatal consolidada. O que Gengis Khan fez foi transformar essa experiência em uma estrutura imperial inédita. A rapidez do florescimento, então, deveu-se à organização política inédita, mas com raízes em séculos de interação com civilizações ao redor. Sim, foi bastante rápido. Gengis Khan unificou as tribos mongóis no início do século XIII e em poucas décadas o império se expandiu com uma eficiência impressionante. Militarmente, o uso de cavalaria altamente móvel, disciplina férrea e estratégias de terror psicológico garantiram conquistas rápidas. Politicamente, Gengis implementou uma estrutura meritocrática, incorporando elites locais e sistemas administrativos dos povos conquistados. Em menos de 50 anos, o império se estendia da China até a Europa Oriental. Esse dinamismo não tem muitos paralelos em escala e velocidade. No auge, o Império Mongol abrangia territórios que hoje correspondem a uma vasta gama de países. Na Ásia Oriental, incluía grande parte da China moderna, a Mongólia e partes da Coreia. Na Ásia Central, englobava o Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Turcomenistão e partes do Tajiquistão. No Oriente Médio, abarcava porções do Irã, do Iraque, do Azerbaijão e da Turquia Oriental. Na Europa Oriental, o domínio alcançou partes da Rússia, Ucrânia e até a Hungria. Em suma, o império se estendia do Pacífico até o leste europeu, conectando vastas regiões da Eurásia. Sua observação é correta. No século XIII, os mongóis submeteram um mosaico de povos, eslavos orientais, iranianos, como persas e povos da Ásia Central, e outros. A novidade não foi cultural, mas estrutural.
Eles introduziram uma administração pragmática e uma rede de comunicação avançada como sistema de postos de correio chamado Yama. Eles também codificaram leis Ayasa. Contudo, os mongóis não impuseram uma cultura única. Pelo contrário, absorveram elites locais e permitiram uma relativa autonomia cultural. O maior legado foi a intensificação de fluxos comerciais e de ideias. Isso conectou regiões antes mais isoladas, facilitando a transmissão de conhecimento entre o Oriente e o Ocidente. A língua nativa da elite mongol era o mongol, e no núcleo do império o mongol foi essencial. No entanto, o Império Mongol era extremamente pragmático. Eles adotaram as línguas locais para a administração regional. Por exemplo, na China, o chinês era amplamente usado, no Irã e no mundo islâmico, persa e outras línguas locais, e entre eslavos, variantes do eslavo e do túrquico. O império era multilingüe, com tradutores e um aparato burocrático capaz de operar em várias línguas. Em outras palavras, não houve uma imposição linguística uniforme. Eles moldavam o idioma à realidade local. Os mongóis adotaram uma abordagem notavelmente tolerante. Eles próprios praticavam o xamanismo das estepes, mas não impuseram sua religião. Pelo contrário, o Império Mongol foi pluralista. Em suas vastas terras, coexistiram budismo, islamismo, cristianismo nestoriano, taoísmo, entre outras crenças. Os governantes mongóis protegiam e até patrocinavam várias religiões, pois consideravam que isso fortalecia a estabilidade e o apoio das populações locais. Essa política de tolerância religiosa, em parte, facilitou a administração de um império tão diverso. A ocupação mongol variava conforme a região, mas o padrão incluía domínio militar e tributação, sem necessariamente ocupação permanente. Em Kiev, como em outras cidades eslavas, os mongóis destruíram a resistência inicial, mas não substituíram toda a administração. Em vez disso, nomeavam líderes locais, ou príncipes vassalos, que coletavam tributos. Militares mongóis ou representantes podiam estar estacionados em pontos estratégicos, mas a imposição era mais de ordem tributária e de submissão política. Assim, mantinham-se as elites locais, desde que servissem aos interesses do Khan. Há semelhanças e diferenças claras. Ambos os impérios construíram vastas redes multiculturais, integrando povos diversos sob uma ordem central. O Império Romano, no auge do século I e II, investiu em infraestruturas permanentes, como estradas e cidades, e impôs uma cultura administrativa e jurídica de longo prazo. Já os mongóis, no século XIII, priorizaram mobilidade, tributação e comunicação. Os romanos buscavam romanizar, os mongóis não impunham cultura. Os romanos almejaram estabilidade institucional duradoura. Os mongóis focaram no domínio militar e na coleta de tributos. Em suma, os romanos construíram um império de assimilação cultural e jurídica, os mongóis, um de integração pragmática, mas temporária. Sim, você está correto. O objetivo mongol era essencialmente pragmático, manter controle político e extrair tributos, não transformar profundamente a cultura local. Eles permitiram a continuidade das tradições regionais, desde que a submissão política fosse mantida. Assim, quando o império se fragmentou nos diversos khanatas, as regiões retomaram suas formas culturais próprias com relativa naturalidade. Os mongóis foram catalisadores de conexões, não de um modelo civilizacional único. Então, com a queda, as culturas locais floresceram novamente. Sim, uma região que sofreu mudanças duradouras foi a Pérsia, hoje Irã, e partes da Ásia Central. A destruição inicial foi severa em algumas cidades, mas a longo prazo, a região se reergueu como parte crucial do Ilkhanato mongol. Ali, os mongóis acabaram se convertendo ao Islã, integrando a elite persa em suas estruturas. Isso resultou em uma fusão administrativa e cultural. A tradição persa de governança e a cultura islâmica local foram revitalizadas e, de fato, a dinastia timúrida, posterior, floresceu a partir desse contexto. Do ponto de vista étnico, a população persa permaneceu majoritariamente a mesma, mas houve impacto demográfico. Alguns assentamentos foram destruídos nas invasões e populações foram deslocadas ou dizimadas em alguns pontos. Entretanto, os mongóis acabaram se assimilando à cultura local. A elite mongol na Pérsia adotou o islamismo e, com o tempo, se integrou à aristocracia persa. Assim, etnicamente não houve uma substituição, mas sim um processo de fusão e absorção, em que a identidade persa prevaleceu,
agora incorporando elementos mongóis na elite. Sim, nessas regiões da Ásia Central houve uma forte influência mongol, embora ela tenha sido parte de um quadro mais amplo. As populações turcomanas e cazaques eram nômades ou seminômades, e a conquista mongol reforçou esse estilo de vida. Além disso, muitos dos descendentes dos mongóis se integraram à elite local, resultando em dinastias que misturavam linhagens turcas e mongóis. Culturalmente, a influência mongol consolidou práticas político-militares, estruturas tribais e um legado simbólico que influenciou identidades. Mas ao longo do tempo, essas populações reassumiram a língua turca e tradições islâmicas, absorvendo a experiência mongol em um contexto turco-muçulmano. Você se refere ao Afeganistão? Sim, o Afeganistão, assim como partes do Paquistão, esteve sob domínio mongol. A região foi incorporada ao Ilkhanato e depois influenciada pelo Kanato de Chagatai. A presença mongol impactou a estrutura de poder e as redes de rotas comerciais. No entanto, com o tempo, as tribos locais e a cultura islâmica reassumiram o protagonismo. O legado mongol foi absorvido em estruturas políticas e dinásticas, mas a identidade afegã permaneceu centrada em suas tradições tribais e islâmicas, com um peso mongol mais transitório. Os mongóis, com a dinastia Yuan, controlaram a China diretamente. Eles mantiveram grande parte da administração chinesa, mas colocaram mongóis e outras etnias em cargos-chave, com os chineses Han em patamares mais baixos. Culturalmente, não destruíram a civilização chinesa. Pelo contrário, acabaram adotando muito do aparato chinês, como o confucionismo na burocracia. O principal impacto foi político. A dinastia Yuan reforçou a centralização, mas ao cair, a cultura chinesa, com a dinastia Ming, retomou o protagonismo, absorvendo o episódio como um capítulo histórico. Exato, a Coreia foi subordinada, mas o Japão não foi conquistado. Os mongóis tentaram invadir o Japão em duas campanhas, 1274 e 1281, mas ambas fracassaram. Fatores decisivos foram o clima, com tufões, os chamados kamikaze, e a forte defesa japonesa. Assim, a Coreia foi o limite oriental prático do Império, enquanto o Japão manteve sua independência. Os mongóis não conseguiram projetar poder sobre as ilhas japonesas. O principal legado foi a intensificação das conexões entre o Oriente e o Ocidente. O domínio mongol criou a chamada Pax Mongólica, permitindo rotas seguras para mercadores, diplomatas e viajantes, como Marco Polo. Isso facilitou a troca de tecnologias, ideias e produtos entre a China, o mundo islâmico e a Europa. Mesmo após o colapso, os eixos de intercâmbio ficaram estabelecidos. Além disso, o legado político influenciou dinastias que sucederam os mongóis, como os Timúridas na Pérsia e a dinastia Ming na China. Em suma, o império serviu de ponte que preparou o terreno para a crescente interligação do mundo nos séculos seguintes. A Rota da Seda já existia há séculos antes dos mongóis, mas funcionava de forma fragmentada, com constantes instabilidades regionais. O diferencial que os mongóis trouxeram foi a pacificação ao longo de um vasto território, garantindo uma continuidade no fluxo comercial e diplomático. O Império criou condições de segurança para caravanas e intensificou a interligação entre o leste asiático, o mundo islâmico e a Europa. A diferença, então, foi a escala e a estabilidade, que permitiram o intercâmbio sem precedentes, facilitando a difusão de conhecimento e bens em um nível mais amplo. A difusão foi bem ampla. Incluiu, sim, tratados científicos, técnicas de navegação, avanços em astronomia e medicina. Também circularam textos filosóficos, religiosos e históricos, inclusive traduções entre persa, árabe, chinês e latim. Ideias como o uso de pólvora e técnicas de impressão percorreram essas rotas. Pensadores, artesãos e diplomatas viajavam, levando saberes e práticas. Em suma, foi uma verdadeira ponte de intercâmbio entre mundos, antecipando o florescimento posterior. Um exemplo recente é The Mongol Empire, Genghis Khan, His Heirs and the Founding of Modern China, de John Mann. Outro título é The Mongol Storm, Making and Breaking Empires in the Medieval Near East, de Nicholas Morton. E ainda Genghis Khan and the Quest for God, How the World's Greatest Conqueror Gave Us Religious Freedom, de Jack Weatherford. Todos trazem abordagens atualizadas do impacto mongol.